Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. Você que não me conhece, eu me chamo Anderson Rey, sou proprietário da assistência técnica Refrimac, que conserta vários tipos de equipamentos como lavadoras, lave-seca, refrigeradores e ar-condicionados. Nesse vídeo hoje eu tenho uma dica maravilhosa para você. Irei falar sobre geladeiras, especificamente sobre o tema Minha geladeira não está gelando. Vou falar alguns pontos que vai ser muito interessante, tá bom? Então, antes de dar início ao conteúdo principal do vídeo, eu já peço a você, meu amigo, seguidor, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, eu peço que você não deixe de se inscrever. Clique em se inscrever no canal, porque os inscritos no canal recebem notificações sempre que colocarmos vídeos novos no ar em primeira mão. Não se esquecendo também que precisa clicar no sininho, que tem aqui logo abaixo do vídeo se você estiver no YouTube. Uma outra coisa muito interessante que você me deixa animado para continuar criando conteúdos maravilhosos para você, é você também clicar em curtir no vídeo, caso você goste do vídeo que iremos proporcionar para você. Tá bom, pessoal? Então vamos ao que interessa agora. Ok, voltamos. Eu vou falar o seguinte, você técnico já deve ter ouvido muitas vezes, ou vai ouvir se você for um técnico iniciante, o cliente informando pelo telefone: olá técnico, a minha geladeira não está gelando. É um problema muito comum, né, que se espera de uma geladeira, é quando ela não está gelando. Então agora a causa para isso é o detalhe principal. E você já viu, algumas vezes você liga para uma operadora de internet, por exemplo, e você diz: ó, a minha internet não está funcionando. O que é que o atendente fala? Ele fala: faça no mínimo o seguinte passo: tire da tomada a sua internet, ligue novamente para ver se volta ao normal. Então são passos simples que você pode instruir o seu cliente, ou se você for cliente final, dono da sua geladeira, também pode tomar algumas atenções, alguns passos simples que talvez de imediato você já pode ou resolver o seu problema ou talvez ter uma noção do que possa ser. Claro, problemas em geladeira mais técnicos, mais difíceis de encontrar, e isso, claro, só um técnico especializado, um técnico que conheça fazer testes em peças específicas, desmontar a geladeira, é que vai poder resolver. Mas tome atenção nesses detalhes. Eu vou falar de alguns detalhes básicos que o cliente mesmo pode verificar, ou você, técnico, já pode de início já verificar na casa do seu cliente, principalmente você, técnico iniciante. E vou falar também de alguns outros problemas mais comuns, mais técnicos, tá bom? Então, vamos lá. Ok, pessoal, estamos aqui agora em uma cozinha, eu estou aqui na minha cozinha, na minha geladeira, e vou falar para vocês alguns pontos bem bacana, tá? Número 1, as causas para a geladeira não gelar, que podem ser verificadas pelo cliente, é porta mal fechada. Isso é uma causa comum que acontece. O cliente vai utilizar a geladeira ou vai colocar produtos e deixa algum compartimento meio aberto, tá? Ou muitos produtos, e ele fecha a tampa, ele acha que fechou, mas ficou meio entreaberto. O que vai acontecer? A temperatura interna vai ficar vazando e automaticamente a geladeira não vai gelar. Então, pode ser que seja só esse o problema, vale a pena verificar. Número 2, quantidade de alimentos incompatíveis com a temperatura selecionada pelo cliente, tá bom? Ou seja, às vezes o cliente enche de produtos na geladeira e seleciona a opção mínima. Automaticamente vai ter muitos produtos para pouca programação e a geladeira não vai gelar. O cliente precisa tomar atenção a isso, tá? Quantidade excessiva, maior de produtos na geladeira, exige um comando de potência maior na geladeira, tá? Do médio para cima. Então vale a pena também verificar isso. Número 3, a abertura frequente da porta, tá? Às vezes também isso acontece, tem muita gente naquela casa, parentes vieram passar as férias, 10 pessoas, 15 pessoas naquela casa e aquele abre porta toda hora da geladeira, um vem, pega uma azeitona,
outro vem, abre para pegar algum suco, uma água, ou tem aqueles que abrem a geladeira e ficam pensando por muito tempo o que pegar na geladeira, né? Então esse abre e porta frequente acima do normal na geladeira, principalmente quando ela tem muitos produtos na geladeira, pode causar também a aparência ou o fato, na verdade, de que a geladeira não está gelando bem. Então, tome atenção a isso. São 3 fatores aí muito importantes. Uma outra coisa é verificar se o cliente não está enchendo demais a parte do congelador ao ponto de tapar as passagens de ar que tem lá atrás. No final do congelador, principalmente as frost free, existem umas passagens, alguns buraquinhos de passagem de ar, que se eles tapados, o ventilador de dentro do evaporador não vai conseguir jogar esse vento frio e automaticamente também vai atrapalhar a passagem de vento frio para baixo. E isso também causa a geladeira não gelar bem ou não estar gelando, embora funcionando. Então, vale a pena o cliente. Eu vou falar sobre isso melhor em uma aula, tá? Em um vídeo. Os alimentos no final da parede do congelador devem estar no mínimo a 2 a 3 dedos afastado da parede, não pode tapar. Então, fale para o seu cliente sobre isso ou você também verifique isso. Agora nós vamos para alguns fatores técnicos do que pode estar acontecendo na geladeira não gelar, ou os principais pontos que você técnico já pode começar a analisar na área técnica. Esses 3 fatores anteriores que eu falei já foi mais voltado para a área do cliente, ele mesmo pode fazer essas verificações. Agora você, técnico, veja esses pontos. A geladeira, quando ela está com a vedação danificada, acontece o mesmo efeito que eu falei agora há pouco da geladeira com a porta aberta, ou seja, a borracha da geladeira, tá? Ela tem que ter pressão, você tem que fechar e colocar, se você vê que pesou para abrir a tampa, sinal que ela está vedando, tanto em cima como embaixo. Colocou força um pouquinho, ela está vedando. Se você abre facilmente sem colocar força, sinal que pode haver um defeito na vedação das portas, ou seja, na borracha pode estar danificada, rasgada, mal encaixada ou num estado já bem precário pela idade da geladeira. Nesse caso, em algumas situações se troca a porta inteira e em outras situações, que são a grande maioria, se troca a borracha. Mas não se esqueça, tem que ser borracha original. As paralelas geralmente dá muita dificuldade, às vezes fica pior do que a que estava anteriormente. Então, vedação das portas pode causar. Por quê? Qual a lógica disso? Vai vazar o vento frio, o compressor vai trabalhar muito, vai gastar muita energia e o vento, a temperatura que era para conter dentro da geladeira, vai estar saindo, fazendo com que os alimentos não, os produtos não chegam a atingir a temperatura ideal para que eles possam se manter na sua perfeição. Então isso é um ponto técnico. Vamos para outro ponto técnico também que você pode analisar. Dumper. Dumper é essa peça que você está vendo aqui na tela do vídeo, tá? Que é uma peça que é uma porta, como se fosse de passagem, onde passa o vento para baixo, né, para a parte do refrigerador, que vem do congelador. Esse dumper, ele regula, tá? Já a maioria das geladeiras frost free tem esse dumper, ou ele é totalmente mecânico, ou totalmente eletrônico. Eu falo mais especificamente como testar isso e tudo mais, tirar, colocar dentro dos nossos cursos segredo dos refrigeradores. Se você quiser conhecer, está aqui o nosso site. Mas hoje eu vou dar alguns pareceres do que o técnico já pode ir direto. Esse dumper, ele abre a passagem de ar, vento frio, para circular no ambiente da geladeira, fazendo com que os alimentos, os produtos na geladeira possam receber essa temperatura fria. Logicamente, se esse dumper ficar fechado, não vai ter essa circulação de ar, porque vai estar tapado e automaticamente essa temperatura vai se concentrar somente no congelador, fazendo com que aumente o processo de bloqueio nas passagens por gelo e também não passe a temperatura fria para baixo, né? Fazendo com que os produtos não resfriem bem. Então isso pode ser uma causa a ser analisada. O dumper mecânico, que é esse aqui, o eletrônico, que é mais ou menos esse que vai aparecer na tela para você, eles não podem ser reparados, eles não podem ser consertados. Só existe a forma de substituí-lo caso haja uma identificação dos defeitos dos mesmos, tá? Esse dumper ele vem regulado de fábrica, pelo fabricante. Não existe uma forma de regularmos ele manualmente, ele já vem regulado. Por isso que é muito interessante você comprar um outro novo, caso identificou que ele está com defeito. E detalhe, só dá certo os originais. Se existe algum paralelo no mercado, cuidado, porque muitos deles não vêm regulados da forma correta
e automaticamente vai te dar dor de cabeça. Vamos para outro ponto importante. Bloqueio de gelo nas passagens de ar, nas passagens de temperatura na geladeira, tá? Isso é algo muito comum. Você sabe que eu já falei em um vídeo anterior, vou até deixar aqui no card, que eu falei como testar termofusível, né? Eu falei um pouco especificamente no quadro como que funciona essa questão do bloqueio, como que faz para descongelar a geladeira automaticamente, como que ela funciona, tá? Esse bloqueio ocorre quando a geladeira frost free ela não está conseguindo fazer o degelo, ou seja, o descongelamento do gelo que é criado dentro do congelador, no evaporador. Aquele gelo de toda a frost free, ela cria-se uma quantidade e em um certo tempo ela mesmo derrete aquele gelo para deixar as passagens de ar sempre desbloqueadas, né, para que o ar circule com facilidade. Automaticamente, quando a geladeira, por algum motivo, que tem vários motivos para isso acontecer, ela não faz o degelo, automaticamente vai encher de gelo as passagens de ar e vai haver um bloqueio. Embora tenha gelo dentro dela, os produtos, os alimentos não vão gelar, porque o vento, a temperatura fria não está circulando. Então, para verificar problema de bloqueio, eu já falei em alguns vídeos anteriores e falo muito bem especificadamente no nosso curso Segredo dos Refrigeradores, que pode ser termofusível, quando o fusível queima automaticamente por outro motivo, por outros motivos, faz com que a resistência que aquece para derreter o gelo não está aquecendo. E isso vale a pena verificar o termofusível, vale a pena verificar a resistência e os sensores, que tem sensor dentro da geladeira que vai acionar esse degelo ou finalizar esse degelo no momento que o sensor achar que está na temperatura ideal, tanto para iniciar como para finalizar. E claro, existe também a situação de placas que podem ocorrer isso. Então, eu estou só falando basicamente alguns pontos que você técnico pode analisar, tá bom? Uma outra causa muito comum também, pessoal, é a questão do vazamento de gás refrigerante. Isso acontece em qualquer modelo de geladeira. Soldas feitas por algum técnico que fez algum serviço anterior. Então, para verificar isso, veja se realmente nas soldas, ali em um serviço que algum técnico fez, se não existe a criação de algum zinabre ou óleo mesmo ali que começa a vazar naquela solda, quando há um vazamento de gás, você percebe com óleo ou zinabre que acaba criando naquele local, tá? Essa questão de vazamento interno é mais complicado. O vazamento, quando é externo, na tubulação, que é manipulável, na válvula de serviço, você consegue fazer o reparo. Mas quando o vazamento é interno, ou seja, dentro da tubulação, que está no gabinete da geladeira, isso é mais complexo. Há casos até que possa ter algumas opções. Número 1, se utilizar um tapa-fugas, tá? Eu até indico, vou deixar o link aqui abaixo, de um tapa-fuga da Brastemp Cons da Whirlpool, muito boa, é um dos melhores que você pode utilizar, ou a troca do gabinete inteiro, né, que isso é bem complexo, ou a substituição mesmo do refrigerador. São 3 casos aí que podem resolver o problema, tá? E a maioria dos casos se consegue resolver com o tapa-fuga da Whirlpool, da Brastemp Cons original. É dose única e serve para qualquer tipo de gás, tá bom? Isso são alguns fatores aí de maior causa para a geladeira não gelar. Não podemos descartar também a possibilidade, depois de ter feito todos os testes em tudo quanto é peça, em todas as situações que eu aqui falei, em outras mais, existe também a possibilidade dos sensores ou da placa principal. A placa principal é o último fator quando se faz todos os testes, está tudo correto, só existe a possibilidade agora da placa, então sim, você pode ali ter certeza que o problema pode ser placa com defeito. E detalhe, não se recupera a placa, se troca por uma original, tá bom? Se você quer um serviço de qualidade, utilize sempre peças originais no seu serviço e você vai crescer na sua marca, crescendo o seu nome na sua assistência, na sua cidade, como empresa que presta serviços com qualidade. Beleza, pessoal? Falei rapidamente aqui de alguns pontos que você pode analisar para resolver o problema da sua geladeira não gelar ou a geladeira do seu cliente. Falando desses pontos, agora você já vai especificamente nesses pontos, quem sabe algum desses pontos eu selecionei que são os mais comuns, né? Algum desses pontos pode ser o problema da sua geladeira ou do seu cliente. Beleza? Espero que você tenha gostado dessas rápidas dicas aqui do nosso canal e eu quero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Utilize sempre peças originais, porque quanto mais original, melhor. Valeu!